Olá, bom dia para você que acompanha mais uma edição do Bom Dia News pelo canal 23, o Dia TV, a sua rede TV no Piauí. Hoje é terça-feira, 4 de setembro de 2018. E os principais destaques da versão impressa do jornal Dia de hoje são: estimativa divulgada pelo IBGE aponta que o Piauí possui 11 municípios onde há mais eleitores do que habitantes. Os dados também mostram que os municípios de Miguel Leão e Santo Antônio dos Milagres são os que possuem menos eleitores em todo o Nordeste. E o Tribunal Regional Eleitoral divulgou que os partidos que possuem menos filiados foram os que apresentaram a maior quantidade de candidaturas, entre eles o PRP, a Democracia Cristã e o PROS. E mais, Piauí é o segundo estado com o menor índice de atendimento à mulher vítima de violência. O índice leva em conta a relação entre processos baixados e a quantidade de atendimentos registrados no mesmo período. Esse e outros destaques você acompanha no seu Jornal Dia, líder em credibilidade. E após uma visita ao Centro Educacional Masculino, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura identificou inúmeras irregularidades, entre elas a situação de maus tratos a alguns internos. Após a divulgação do relatório, a atual gestão confirmou a existência de algumas dessas irregularidades. Estrutura deficitária, superlotação e maus tratos de internos. Essa foi a situação constatada pela equipe do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura em visita ao Centro Educacional Masculino, o CEM de Teresina, em abril deste ano. Neste mês foi a data que a atual coordenadora Sheila Batista começou a trabalhar no local. Logo após esta visita e as constatações. Quando eu cheguei, para mim, nessa função, sim, eles estavam muito tempo sem ligação, sem nada, sem nem prática de esporte e atividade esportiva, ação social também, artesanato também, eles não tinham nada, né? Então, minha preocupação de imediato foi essas ações também, transferir alguns educadores que não se adequavam nessa ação, porque aqui eu trabalho dentro da lei, que é justamente da lei do SINAS e do ECA. Quando a Comissão de Direitos Humanos fiscalizou o local em abril, flagrou 3 adolescentes sendo transferidos entre 2 alas que são conhecidas dentro da unidade como de seguro e salas de castigo. Os jovens, segundo o relatório, apresentavam escoriações e indícios de maus tratos físicos. Órgão fiscalizador e promotor dos direitos fundamentais, o Ministério Público Estadual acompanha atualmente 11 procedimentos administrativos e investigativos relacionados a maus tratos de adolescentes dentro do sistema socioeducativo do Piauí. Um deles é o caso dos 3 adolescentes flagrados sob indício de tortura pela equipe do Mecanismo de Combate Nacional à Tortura. O processo se encontra em fase de coleta de provas. Para a coordenadora, a realidade do centro hoje é outra e mostra como exemplos peças frutos de oficinas de artes feitas com os internos, sala de atendimento psicossocial e até brinquedoteca para os filhos dos internos durante as visitas. Nós temos aqui hoje, nós temos quadro de esporte, temos muitos lazer, temos pedagogia, temos aula todo dia pela manhã. E a falta de segurança e a sensação de impunidade leva muitas pessoas a defender a justiça com as próprias mãos. Mas é necessário lembrar que defender a violência e o linchamento também configuram crime. Diversos vídeos circulam nas redes sociais com tentativas de linchamentos a suspeitos criminosos. E essa atitude da população aumenta por causa da sensação de impunidade, falta de segurança e de justiça. As pessoas estão muito descrentes do sistema jurídico e aí, então, por essa descrença, por
por essa impunidade que aí então elas fazem com as próprias mãos, que é também um crime, que isso não deve acontecer. De acordo com os profissionais, o aumento desses casos faz que impulsione essas atitudes. Então é mais por questão de se sentir mais, vamos dizer assim, vingado. Então fez uma vingança, que também é um erro. Essas ações fazem com que a população transforme a rua em um tribunal. E durante essas atitudes, todos os envolvidos que forem identificados podem ser punidos. As garantias processuais, a garantia da ampla defesa do contraditório, a garantia de que a pessoa possa se defender da acusação que recebe, não são garantias feitas para proteger bandido, mas são garantias feitas para impedir que um inocente seja tratado como se fosse criminoso. E ainda assim, com essas garantias, por vezes, o próprio judiciário às vezes comete erro. Muitos casos de linchamento acabam sendo praticados contra inocentes, contra pessoas que estão no lugar errado, na hora errada. Então, esse é um dos problemas que a gente atesta no problema dos linchamentos. E os consumidores piauienses que já estão há 2 meses pagando mais caro na conta de energia elétrica devem, pelo menos até o final desse ano, continuar recebendo as contas com a bandeira vermelha. A bandeira tarifária vermelha já está em vigor desde julho. O motivo é a escassez de chuvas, que tem repercutido diretamente nos reservatórios, provocando custos maiores na produção de energia elétrica. Um conjunto de fatores. A ANEEL definiu, nós temos desde 2015 essa definição da ANEEL, que ela é relacionada com o consumo, então, ou seja, a demanda de energia por parte do consumidor e os níveis de reservatórios nas hidrelétricas. Se os níveis estão baixos, há necessidade de se represar água e utilizar mais a fonte termoelétrica, que é a queima de combustíveis fósseis, o que faz com que a energia fique um pouco mais cara e seja já repassada para o consumidor mensalmente. No período mais quente do ano, também conhecido como BR-Obró, a expectativa da Eletrobras é que a bandeira tarifária vermelha permaneça em vigor pelo menos até o final do ano. Uma preocupação a mais para os consumidores piauienses, já que a elevação das temperaturas provocam também um aumento no consumo de energia. A bandeira vai permanecer a bandeira vermelha, que é a mesma que estava nos meses anteriores, então o consumidor não vai perceber o acréscimo em sua conta, porque ela já veio com esse acréscimo desde os últimos 2 meses. Com relação ao consumo nesse período, ele costuma aumentar entre 6% a 12%, dependendo de como se comporta a temperatura nessa época aqui do BR-Obró. A bandeira tarifária vermelha traz custos de 5 centavos por quilowatts consumido. O valor pode até parecer pequeno, mas quando chega ao final do mês, a quantia pesa no bolso do consumidor. A ideia é buscar mecanismos de economizar no dia a dia. As dicas que sempre nós costumamos dar é o quê? Principalmente nesse período mais quente, é verificar os aparelhos, como é que está o funcionamento dos seus aparelhos elétricos. Tipo a geladeira, se a borracha da vedação está vedando corretamente, o ar-condicionado, fazer as manutenções periodicamente, entre 3 a 6 meses, dependendo do seu ar-condicionado. Não deixar o ar-condicionado ligado em ambientes abertos e em ambientes onde não tenha ninguém. Então, se sair do ambiente, desliga o ar-condicionado, lâmpadas também, deixar apenas em locais onde tem alguém, onde realmente haja necessidade dessa lâmpada estar ligada. E uma das mudanças para as eleições deste ano é o tempo de propaganda gratuita, que ficou bem menor. Agora, o candidato deve defender suas propostas em poucos minutos ou até segundos e de forma bem objetiva. Você conhece todos os candidatos? Quais os perfis deles e as propostas? Para apresentar e fazer com que os eleitores conheçam os candidatos, as propagandas eleitorais fazem parte do período de eleições. A duração é de 10 minutos e para cada um existe um tempo que é determinado pela quantidade de coligações e representatividade no Congresso Nacional. A propaganda eleitoral ela é extremamente importante para os candidatos, porque é através dela que eles deverão apresentar os seus projetos, as suas propostas e também o perfil de cada um dos candidatos. Mas é também essencialmente importante para os eleitores. Por quê? Porque é a partir da apresentação dessas propostas, dessa plataforma de governo de cada candidato, que o eleitor poderá fazer as suas escolhas. Nesses 10 minutos de propaganda, alguns candidatos ficam com segundos para apresentar propostas. O segredo é ser objetivo. Não é tão difícil um candidato que tenha boas propostas conseguir fazer esse feito. Mas temos que lembrar também que, ao mesmo tempo que a TV houve uma redução, ao mesmo tempo houve uma liberação em internet.
em mídias sociais. Então, ao mesmo tempo hoje que o candidato ele fica preocupado com 12 segundos, 20 segundos que ele tem disponível em TV, a lei permite que ele fique 24 horas hoje conectado com o seu eleitor. Apesar de ter pouco tempo de propaganda, as redes sociais podem ajudar os candidatos. Caso haja irregularidade na propaganda, o candidato pode ser punido. Essa nova lei eleitoral permite que o candidato possa impulsionar a sua publicação, a sua proposta, o seu vídeo, atingindo assim o maior número de eleitores. Todos terão os mesmos direitos, os mesmos espaços. É uma ferramenta de igualdade. No entanto, se o eleitor, candidato, partido ou coligação verificarem alguma irregularidade relativa à propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral terá os procedimentos de corrigir essas distorções. E no próximo bloco você acompanha a continuação da nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado. O entrevistado de hoje é Lafayette Andrade, da Democracia Cristã. E a entrevista foi conduzida pela jornalista Maiara Martins. Não saia daí.